Esse provavelmente é um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar, mas hoje a gente vai ranquear todos os livros da Emily Henry. Hello, girly girls! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Niemes e hoje a gente vai ranquear todos os livros que eu já li de uma das minhas autoras preferidas, que é a Emily Henry. E já adianto que vai ser muito difícil, porque os livros dela, a maioria são favoritados, tá? É um ranking muito complicado pra mim. Eu tenho aqui quase todos os livros, eu só não tenho o físico de Férias com Você, mas aqui a gente tem Leitura de Verão, Loucos por Livros, Lugar Feliz, Nem Te Conto e Uma Vida e Tanto. E agora estou órfã de Emily Henry. Por favor, mulher, trabalhe. Vamos logo começar este ranking. Em sexto lugar, fica o livro que eu não tenho físico dela, ainda bem, que é De Férias com Você. Eu li De Férias com Você depois de já ter lido alguns livros da diva, então isso meio que acabou atrapalhando, eu acho, minha experiência com o livro, até porque ele foi um dos primeiros publicados da Emily, e eu senti que depois disso a escrita dela melhorou muito. O que não me pegou muito no livro é que eu não consegui me conectar com a personagem principal. Acho que um vídeo da Alice Aquino falando que ela não conseguia gostar muito da personagem principal no livro porque ela não tomava banho, e aí eu lembrei desse fato e também isso me incomoda um pouco, porque tem algum momento em que ela fala que ela toma banho, o quê? Umas 3, 4 vezes por semana. E que o carinha, o personagem principal, que eu esqueci o nome, toma banho todo dia, então ele é maluco. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu, como brasileira, lendo esse livro, pra mim não deu. A história é legal e tal, mas eu sinto que faltou um quê de emoção que geralmente os livros da Emily Henry me proporcionam, tanto que eu chorei na maioria desses outros aqui que eu vou falar pra vocês, e então não me conectei direito, não senti aquele toque Emily Henry, que eu fiquei muito feliz em saber que nos outros livros da autora ela conseguiu colocar isso, que pra mim é uma grande característica da história dela, a maneira como eu consigo me conectar com as histórias, com os personagens. E em De Férias com Você, infelizmente não rolou isso, inclusive eu nem consegui terminar de ler, tá? Parei em 70% e não tive vontade de continuar, infelizmente. Agora, daqui pra frente é só pra trás, porque são posições, assim, pertíssimo uma das outras. Em quinto lugar vai ficar Loucos por Livros. Esse aqui tá sem post-it, porque na época eu ainda não marcava com post-it, só tem marcações com marca-texto e coisa arada. Inclusive, preciso fazer marcações com post-it nele, só que eu tô precisando de post-it. Enfim, esse livro eu amei, tá? Foi o segundo livro da Emily Henry que eu li. O primeiro foi Leitura de Verão, mas já vamos chegar lá. Foi o segundo dela que eu li, que eu comprei, assim, numa promoção. E os outros eu acho que nem tinha sido lançado ainda, tá? E eu amei essa história. É um dos casais, pra mim, com mais química da Emily, tá? Esses dois têm uma química absurda. Esse foi um livro que ficou com 5 estrelas, mas não ficou com selo de favorito, por isso que ele está aqui em quinto lugar, porque todos os outros receberam selos de favoritos. Como que é o nome deles? Peraí, eu sou péssima com o nome. A Nora e o Charlie. A história da Nora é muito legal, tanto que foi uma coisa que eu nunca parei pra pensar quando eu li os livros. A Nora é a namorada malvada das comédias românticas. Explico. Ela é a moça da cidade grande, que se importa com a carreira dela e que não tem o sonho de ir morar no interior e casar, tem filhos. E ela acabou sempre perdendo os namorados dela pro clássico clichê da garota do interior, que tem uma fazenda e que tem uma família grande e que etc. E eu nunca tinha parado pra pensar em ler um livro da outra perspectiva. Acho que a gente sempre fica preso na perspectiva do casal do interior que se apaixona e esquece da namorada, entre muitas aspas,
malvada. E aqui eu achei muito legal, porque é algo que a Emily já escreve no primeiro capítulo. A Nora é uma personagem que eu não me conecto muito com ela por algumas ideias de vida dela, que são diferentes das minhas, mas não tem nada de errado. É literalmente, a graça de ler é isso, a gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? Ter a famosa empatia. Então foi muito legal pra mim ver eles dois se apaixonando, se conhecendo. É tipo um enemies to lovers, porque eles começam não se suportando muito. Tem a vibe de cidade pequena, por incrível que pareça, da Emily Henry, porque a Nora não gosta de cidades pequenas. Ela é muito protetora com a irmã dela, por isso que ela acabou indo parar ali, tirando férias nessa cidadinha em que ela encontra o Charlie depois. E foi uma leitura muito gostosa. Nossa, tem umas declarações aqui que eu lembro na época que eu li, que eu grifei, que é tipo coisa mais linda, assim, porque a Emily Henry tem um jeito lindo de fazer declarações, né? Ela chamou o Charlie de sol, alguma coisa assim, maravilhoso. Então, esse aqui fica em quinto lugar, mas é 5 estrelas. A partir daqui tá muito difícil pra mim, gente, porque do 4 pra cima é praticamente empate entre todos, tá? Em quarto lugar vai ficar Nem Te Conto. Eu amo esse livro. Ele é muito divertido, gente. Esse aqui ficou com 5 estrelas e coração de favorito. Como eu falei, do quarto pra cima vão ser todos favoritados. Já tem post-its. Aqui a gente tem a Daphne e o Miles sempre usa Crocs, eu amo esse detalhe. Fora, eu amo essa capa, tá? Eu geralmente gosto de todas as capas da Emily Henry, mas essa aqui é uma das minhas favoritas, porque os detalhezinhos, incrível. Esse é um livro da Emily Henry que eu chorei, daqui pra frente eu chorei em todos, tá? Mas ela não escreve livros tristes, é que existe uma conexão humana entre esses personagens. Aqui eu chorei na relação mãe e filha que ela descreveu aqui em um momento, mas pro final do livro, tá? A Daphne, que se mudou pra uma cidadezinha por conta do noivo dela, até então noivo dela, que a família dele morava lá e ele queria morar lá também. Ela é uma bibliotecária e esse noivo, na despedida de solteiro dele, descobre, entre muitas aspas, que estava apaixonado pela melhor amiga e chega em casa e termina tudo com a Daphne, deixando a Daphne sem o quê? Lugar para morar. Só que a melhor amiga desse noivo, desse ex-noivo, né, também namorava o Miles. E assim que a Daphne acaba indo morar com o ex-namorado da atual namorada do seu ex-noivo. Isso aqui é uma pataquada, uma farofa gigante, nossa, eu amo. E aí a Nora tá querendo se mudar da cidade, porque ela acabou ficando completamente sozinha, mas o Miles quer convencer ela a ficar, e ela também tá trabalhando num projeto da biblioteca em que ela trabalha, né, que ela tá muito investida nisso, e aí os dois acabam com a convivência e com o coração partido, e também tem um relacionamento falso aqui entre os dois. É muito divertido de ler esse livro, juro, é maravilhoso. Eu me apaixonei pela cidadezinha também, amo. Ai, foi muito bom ler esse livro, cara. Muito bom, maravilhoso. Ficou em quarto lugar, só porque eu gostei dos outros um pouquinho mais. Mas são todos muito bons, me desculpe, me desculpe. Tá aqui a briga de cachorro grande, eu tô falando isso cada hora, mas... Top 3, hein? Top 3. E em terceiro lugar, vai ficar Uma Vida e Tanto. O livro é tão bonito. Nossa, eu amo esse livro. Também ficou favoritado, também chorei. Emily Henry! Ai, enfim, aqui a gente tem a Alice e o Hayden. Eles são jornalistas e eles estão competindo para escrever a biografia de uma socialite dos anos 40, 50 ali de Hollywood, que a família dela era dona de uma grande empresa de mídia e daí todo mundo sumiu, morreu, só ela continuou viva e ela é muito misteriosa e os dois estão competindo para escrever a biografia dela e para isso eles vão vão passar o verão em uma ilhazinha entrevistando ela, a Margaret, se eu não me engano, acho que é Margaret, em momentos separados. E aqui no livro a gente acompanha tanto a história do casal se conhecendo e também o paralelo da vida
da Margaret, nos trechos em que ela vai contando pra Alice. Pra Alice, inclusive, é muito legal. Eu amo o começo dos livros da Emily Henry, porque ela sempre faz um gancho muito legal com a história no geral. E aqui ela começa falando de um ditado em que existem 3 versões da verdade, 3 versões de uma história. A sua, a minha e a verdade. E aí, quando ela vai conversar com a Margaret, os capítulos do livro são divididos por a história, quando é a história da Margaret. E aí tem a versão da mídia do que aconteceu e a versão da Margaret. E aqui a Alice, ela tá lutando muito pra conseguir esse emprego. Só que o querido Hayden, ele ganhou um Pulitzer com um livro, com uma biografia de uma outra pessoa famosa ali do livro. E aí ela tá muito insegura, mas esse casal também tem muita química. Eles vão se apaixonando, assim, no decorrer do livro de uma maneira muito bonita. Ele é bem reservado, mas ele consegue se abrir, assim, com ela. E ela, a Alice, eu me conectei muito com ela no sentido dela ser aquela personagem que sempre quer mostrar que tá bem, quer sempre mostrar que tudo tem um lado bom das coisas pros outros. E ela acaba deixando os seus conflitos internos em segundo plano, até que chega um momento que, óbvio, ela surta. Eu sou assim. Enfim, é um livro muito lindo, gente, sério. Aqui eu também chorei com a Alice e a família dela, a relação dela com a família dela. Tem um plot aqui que eu meio que já esperava, porque eu sou formada em Evelyn Hugo. Inclusive tem, apesar da história ser bem diferente num geral, tem uma vibe Evelyn Hugo por conta da biografia da socialite, né? Esse aqui, sério, leiam. Ele é lindo. Ele é muito lindo. Os 2 que sobraram, eu não sei qual ocupa um lugar mais especial no meu coração. Mas o que vai ficar em primeiro é por um detalhezinho. E o que vai ficar em segundo já faz uns 2, 3 anos que eu li e me causa crises existenciais até hoje. Em segundo lugar vai ficar Lugar Feliz. Essa aqui é a minha capa preferida porque ela é rosa, tá? O que acontece? Eu amo esse livro. Pra mim, é um dos casais mais sem química da Emily Henry, tá? A parte do casal eu achei bem fraca. Mas pra mim, o livro não é tanto sobre eles, e sim sobre esse grupo de amigos, sobre mudanças da vida adulta, sobre recalcular a rota. E eu acho que eu li esse livro também em um momento muito certo da minha vida. Inclusive, eu tô precisando reler, porque eu tô precisando digerir novamente tudo que ele me ensinou. Porque esse livro me ensinou muita coisa. Aqui em Lugar Feliz, a gente tem a Harriet e o Win. Eles namoram desde a faculdade e eles têm um grupo de amigos muito próximos em que todo verão eles iam pra casa de praia de uma dessas amigas. E é o lugar feliz de todos eles. Tanto que aqui o livro, a gente tem um vai e vem no tempo. E aí a gente tem Lugar Feliz e tem os capítulos que se passam no Lugar Feliz e os capítulos que se passam na vida real. Esse livro me pegou primeiro porque eu tenho um lugar feliz, um lugar em que a minha família passa as férias. Não é uma casa luxuosa como esse, mas é um lugar em que a minha família vai desde que a minha mãe era pequena. Então ele é o meu lugar feliz de férias. Mas aqui o lugar feliz também não é só um lugar, é estar com as pessoas que a gente ama. A Harriet e Win namoravam desde a faculdade e eles acabaram se separando. Porém, eles não contaram pra esse grupo de amigos, porque eles estavam com medo de como que isso ia abalar a relação deles. Até que 2 outros desse grupo vão se casar e resolvem fazer uma festa de, tipo, despedida de solteiro / casamento, como uma últimas férias nesse lugar, porque, se eu não me engano, os pais da menina ali, que são donos da casa, vão vender. Tem algum rolê assim. E aí a gente acompanha esse grupo de amigos vivendo fases diferentes da vida adulta. Uns estão se casando, outras estão tendo um negócio que se eu falar é um spoiler, acabei de me tocar. Aí a nossa protagonista, ela tá tendo uma crise existencial de vida, porque ela, outra que eu me identifico muito, ela
é aquela em que sempre seguiu o plano traçado pra dar orgulho pra todo mundo, pra ter mérito acadêmico, sabe? Indo pra esse lado, mas ela tá se sentindo perdida, porém ela tem medo de mudar de ideia e já acha que é tarde demais. E a gente acompanha esses amigos escondendo coisas uns dos outros, com medo de separar eles ou do que os outros vão pensar. E no final é um livro sobre amizades na vida adulta, fases diferentes de vida que muitas vezes nossos amigos estão. E a importância da gente ser honesto com o que a gente tá sentindo, com o que a gente tá vivendo e com as pessoas com qual a gente se importa e ama. Esse livro é lindo. Esse livro é lindo. Se você não leu, leia. Mas eu tenho um detalhe. Eu li quando eu tava me formando na faculdade, então foi um momento muito oportuno pra ler esse livro. Mas esse livro em especial, porém todos os outros Emily Henry, eu acho que funciona melhor para pessoas adultas. Não acho que seja um livro... Primeiro que eles têm hot, então são 16, 18 mais, mas também os personagens já são mais adultos e falam muito de dilemas da vida adulta. Então talvez se você for muito jovem não te pegue da mesma maneira que pega alguém com mais de 20 anos, 20 e tantos, tá? Mas esse aqui é um livro que mudou minha vida, tá? Eu posso dizer que ele mudou minha vida. Porém, em primeiro lugar, e deixa eu mostrar pra vocês a minha edição de capa dura. Leitura de verão. Gente, eu comprei na Book Friday essa edição de capa dura. Ela é linda, olha. Olha isso! Ela é muito linda! Porque esse foi o primeiro livro que eu li da Emily Henry. Eu li na capa normal dele, igual dos outros. Porém, eu li emprestado da minha amiga. E eu queria muito ter ele. Surgiu a oportunidade, eu paguei acho que R$43. E ele é tipo R$100, mais ou menos, 120. Ele é um dos meus livros preferidos da vida e foi aqui que eu me conectei com Emily Henry. Quando eu tava lendo, aconteceu uma coisa incrível. Tava chovendo lá fora. Eu cheguei numa parte aqui do livro que me fez... Nesse aqui eu chorei de verdade, tá, gente? Meu Deus, eu chorei muito lendo esse livro. Tava tocando uma música da Taylor que se encaixava perfeitamente com a parte que eu tava lendo. E eu tava chorando e tava chovendo lá fora. E os astros se alinharam e aconteceu um momento mágico da literatura em que acontece muito pouco, mas eu senti que aquilo estava mudando minha vida e que eu estava conhecendo uma das minhas escritoras favoritas, porque tudo se conectou naquele momento, entendeu? A letra da música que eu estava ouvindo, a atmosfera, o que estava acontecendo no livro, tava tudo assim. Então, não tem como não ser um favorito. Não tem como ser 5 estrelas, coração de favorito. Aqui a gente tem a January e o Gus. A January tá passando por um período de luto, descobrindo muitas coisas sobre o pai dela que ela não fazia ideia, e que ela está com sentimentos conflitantes sobre isso, e ao mesmo tempo ela é escritora e ela tá com um bloqueio, assim como o Gus, que também tá com um bloqueio, e eles escrevem gêneros bem diferentes um do outro, e aí eles estão passando o verão, assim, numa cidadezinha, e eles são vizinhos, então eles resolvem fazer um pacto de ajudar um ao outro a escrever. Então ela vai escrever um livro de suspense, se eu não me engano, que é mais a vibe do Gus, e o Gus vai escrever um livro de romance, que é mais a vibe dela. E aí eles começam a trabalhar juntos e um ajuda o outro na pesquisa dos livros. E é incrível, e como eu falei pra vocês, os astros se alinharam quando eu li, então ele ficou em primeiro lugar, porque além de ser um favorito, ocorreu esse momento mágico na minha vida e me fez querer ler outros livros da Emily Henry. Então, não tem como não ser ele o primeiro lugar. E eu vou falar pra vocês de novo, essa edição é linda. E eu vou ler pra vocês a frase que tem aqui atrás, porque ela é bem bonita também. Quando o mundo parecia escuro e assustador, o amor podia nos resgatar e levar para dançar. Risadas podiam levar embora a parte da dor. A beleza podia esburacar o medo. Te amo, Emily Henry. Este é o meu ranking da Emily Henry. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe aqui nos comentários qual é o seu ranking, ou se você já leu os livros da autora ou não. Me siga nas outras redes sociais, é @dudaniemes, em todas elas, igual o nome aqui do canal.
E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Inclusive, o próximo vídeo é vlog de leitura de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então, se eu fosse você, não perdia.